ao vivo para compartilhar conhecimento e sabedoria. Uma apresentação das plataformas centrais do Cosmos e também faça parte da Assembleia Geral em quadrinhos. Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui para todos. Rafael, muito boa noite. Boa noite, Cristiano. Boa noite a você que está em casa. Boa noite a todos aqui presentes. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje, que dia é, Cristiano? Hoje são 10. Eu disse 10. E hoje temos uma meditação mundial para todos de boa vontade. Bora encerrar o que já está encerrado, mas como a gente faz tudo em coletivo, assembleando, participe da meditação ao vivo e depois, para o encerramento dos CMs 12 a 17, o transporte definitivo para a inexistência total. E essa é uma live só para todo mundo. Então, coloca o seu joinha, o seu coraçãozinho, encaminha para todo mundo, se coloca na versão adequada para essa live, porque Rafael, já baixa a frequência versão aí. adequada, neste caso, é para baixar. Então, se ajusta aí, porque a gente não para aqui desse lado. Olá. Então, aqui para vocês, o Apocalipse. Ah, não, antes. Bárbara Schmidt, é com você. Dá o seu boa noite. Microfone. Opa, que o microfone estava desligado. Boa noite, amados. Estamos aqui. Daqui a pouquinho estou de volta. Vim só, a mala não foi feita como lá. E vamos que vamos, porque a gente tem uma live linda pela frente, muita informação e muito validação na Assembleia Geral Cósmica. Tudo bem, vamos embora. Vamos agora ao PT. Vamos lá. Aqui para vocês, já deixem seu like aqui, compartilha essa live só com seus 1.500 contatos aí, só com todo mundo. Rafael, começa aí. O que é esse Apocalipse? Então, pessoal, vejam bem aí que a gente já começa aí mostrando esses movimentos climáticos que vem chamando a atenção aí, mas ao mesmo tempo não está sendo divulgado como deveria. Todo o hemisfério oriental está em mudanças climáticas, em excesso de chuvas em alguns lugares, causando inundações, outros lugares com excessos de temperatura, causando grandes secas, efeito colateral de possíveis queimadas, e outros lugares, os vulcões adormecidos, todos em nova fase, seja estão acordando, alguns acordados em um estágio intenso de atividades, e você vai conhecer um pouquinho mais dessas informações, porque você já entendeu o que está acontecendo, porque você é assembleano, e o assembleano, ele mantém o olhar do observador, o foco correto. Quando a gente explica isso, você já entende aí aquilo que a gente vem explicando aí sobre não deixar o leite derramar. E neste caso aqui, nós operamos não somente na dupla fenda, mas também na quadra e na oitava e assim por diante. Então, você do outro lado da telinha, mantenha o olhar do observador, porque esses movimentos também fazem parte do que é necessário aí relacionado à Assembleia Geral Cósmica. Agora, o que é esse Apocalipse na sexualidade? Então, né? Estamos aí num momento incrível, desafiador, mas muito sagrado e divino para homens e mulheres de boa vontade, que estão aqui fazendo a coisa certa, que se confirmam e validam todos os dias a realidade. A live do Alto Conselho está assim, arrepiada,
mostrando e confirmando para cada um o que esse coletivo tem feito, que não é pouca coisa. Esse apocalipse que vem por dentro para fora de cada um de nós, né? Porque é isso que está acontecendo literalmente. E cada um dentro aí da escadaria multidimensional, no degrau que está fazendo aquilo que tem que ser feito, porque é assim que tem que ser. E, enfim, é isso, Cristiano, por enquanto. É ter excelência em energia livre, vibração, compaixão, um desejo, poder, querer e vontade. Bola para frente, que as células estão vibrando com você. Faça parte. Faça parte você também. Se você já realizou alguma sala privada aqui pelas plataformas, sim, o seu lugar é na Fraternidade dos Mestres. Se você ainda não está lá, entre em contato com o Cristiano ou o Rafael, que a gente inclui você lá. É uma sala onde você exerce a sua capacidade, a sua mestria em ação, é mestre em ação. Vem com a gente. Então, amados, estou lendo aqui que está havendo duplicidade da voz. Bárbara, vê se é com você, você sai e volta, ou se é comigo aí, galera, avisa aí. A voz é o quê? É da Bárbara ou do Cristiano aí, que está vendo duplicidade da Bárbara? Então, Bárbara, entre e volta, que enquanto a gente continua daqui, tá? Eles defenderam, numa declaração, a independência. Todos nascem com direitos inalienáveis, entre eles a vida, liberdade, felicidade. 250 anos depois, os Estados Unidos são a maior potência militar e econômica que o mundo já conheceu. No desdobramento disso, o Hamas dissolve órgão que governou Gaza por quase 20 anos e abre caminho para o Conselho da Paz. E um pastor perseguido de uma das maiores igrejas cristãs na China, solto após os EUA tratar como caso Xi. Rafael, Apocalipse está aí ou não está? Cristiano, todos os sinais estão expostos, estão à mesa. Quem tem olhos de ver consegue perceber que todos eles estão se ajustando e apresentando aquilo que precisa e é necessário um entendimento sobre tudo isso. E aqui as plataformas elas não trazem as notícias para você, elas só validam para você também reconhecer a importância de um assembleando. Quando você lê ou olha essas notícias, é simplesmente para validar, porque se você deseja se aprofundar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, sobre essa informação, pega esse post e vai atrás da informação para se aprofundar no seu conhecimento pessoal. Bancos globais mantêm silêncio. Ligações com projetos na Amazônia. Rockefeller, a família ex-controladora, mais 28 bancos, uma aldeia. Então, Morgan Stanley, Goldman Sachs, ações da Brasil Potash, Mina, Apocalipse. Tudo isso tem que ser visto. E é você que está resolvendo isso em Assembleia Geral Cósmica. A Amazônia, o coração aí de tudo, a origem de toda a civilização. E quem não entendeu isso, volta nas lives lá de março 25, que nós trouxemos essas informações ligadas aí a todo esse conteúdo. Rafael, dá nem para ler isso, cara, que é de tão absurdo que é, né? O cara processa ele mesmo, perde e é obrigado a se pagar e é preso por dever. Olha o que é isso. Que maluquice é essa? Você quer entender de Apocalipse? Procura aí, ó. Tá ali o link, ó. Nação Jurídica. Vai lá no teu Instagram e procura saber quem é o nome do sujeito. Conversa com Da humanidade. viu? Que Lady Loura está falando. Modelo que está aí na humanidade. Então, é um modelo aí. Olha aí um exemplo de
CM 1217. Tá aí. Fica a dica. E o Mystery Planet publica Fenômeno OVNI, WAP. Luiz Elizondo antecipa que pronto se revelam fotos de estruturas monolíticas com cortes perfeitos em superfície da Lua. Monolítico que as notícias, se vocês forem puxar aí, ora aparecem em lugares do território, horas não, horas desaparecem. Ainda é um fenômeno inexplicável. Quer entender um pouquinho mais, se aprofunda na matéria. Mystery Planet. Então, aí. O tal FIFA em silêncio. Então, você também procura pelo Grok saber o caso aí, porque o tal goleiro do tal estado que não existe morreu. E também você procura lá saber como é que está a situação aí, mais um morto entre os chamados réus do 8 e Apocalipse. Está entendendo a importância do que foi dito ano passado? Você que participou, agosto, setembro, outubro e novembro, agosto da deusa, setembro da justiça, outubro da paz, novembro do coletivo, e agora, junho e julho, corre lá pro X, cara, porque tá tudo lá, os cortes todinho de todas as lives que o Cristiano fez para você, todos os cortes até aqui das lives de junho e julho, estão lá no X. Então vai lá, ó, e se aprofunda. Pega o link, compartilha, para de seguir bobiça, porque verdade é fonte das. Antes, aí, mais uma rede social onde as plataformas estão integradas e a rede social. Esta hoje é aquela que a gente encabeça na indicação para você utilizar. É o X. É de Twitter, agora de propriedade de quem? De quem? De quem? Então é o ponto de partida para você entender. O X, hoje nessa propriedade, energeticamente você está dentro de algo que tem o quantum adequado para a execução adequada. Então, você, assembleano, quer ficar de fora? Eu acredito que não. Hashtag fica a dica. E a Índia eleva a denúncia e exige esclarecer caso de presunta extraction de órgãos, provável tráfico de órgãos na Venezuela. Então, percebam aí que a Índia está fazendo uma denúncia sobre todo o movimento. E para vocês entenderem, todas as tragédias que estão acontecendo lá na Venezuela, ainda existem os urubus, vamos chamar assim, que se aproveitam disso para realizar tráfico de órgãos. Bárbara, isso aí é uma pontinha que a gente também vai estar falando no Alto Conselho daqui a pouco, e isso expressa o apocalipse que a gente está tratando aqui, o quanto que isso afeta a sexualidade. Então, né, amados? Só dizem aí se a minha voz está voltando duplicada para vocês. Eu estou nos aparelhos aqui, só no celular, então pode ser que realmente está voltando para vocês duplicado. Realmente eu estou escutando minha voz duplicada. Mas está aí se revelando, como o Rafael falou, o que está por detrás de tudo isso que aconteceu na Venezuela. Crianças sendo pegadas lá, né? Que foram até achadas, crianças que ficaram mortas, estão sendo pegas por urubus. Então, muita coisa está por detrás disso. E o Alto Conselho está aqui também para trazer o seu relato e a sua informação sobre essa situação. Isso aí. Vamos em frente, então, aí.
Essa aqui é ótima, né? Então, vocês olham aí essas duas contas aí do Instagram para saber quem é o influencer imortal que agora está com doença autoimune, né? Que coisa estranha. Por que que alguém milionário e que estava se tornando imortal e adquire uma doença autoimune? E gratidão, Rui, pelo superchat, muita gratidão. Então, se esse conteúdo aí faz sentido para você, o superchat está aí disponível de boa vontade. Bárbara, como que é um cara aí ricaço, etc e tal, e de repente ganha doença? O que que isso tem a ver com sexualidade? Olha, gente, chega a ser, a gente tem que dar risada aqui, né? Cada situação que aparece, mas os sagrados masculino e feminino, assim como os divinos masculinos, está revelando muita coisa. Mulheres e homens de boa vontade estão fazendo o que é para ser feito, e o que não faz mais parte da real realidade está se manifestando aí a olhos nus para todos verem o que está acontecendo e o que sempre aconteceu, né? Essa bagunça aí na sexualidade, que nada a ver, tem a ver, né, com a real sexualidade cósmica. Bom, cada um está na sua jornada pessoal, né? E aqui a gente tem o quê? Temos aí mais escândalos de ONGs, médicos e sem fronteiras, empenhados, exigem, exigiam a refugiados sudaneses que trocavam sexo por comida. Minha nossa, a coisa não tá fácil aí para esse povo e que está em seu consumo de colheita lá naquelas regiões, hein? Pois é, então, Bárbara, o que que a gente pode falar sobre sexualidade aí, né? Por que que aparece casos e mais casos o tempo todo agora de ONU, Médicos Sem Fronteira e todo tipo de ONG de ajuda humanitária, mas os abusos enumeram-se dia A após gente dia. Como é trouxe, que é né, isso? Cristiano? A gente trouxe muitas lives ao Conselho de Sexualidade Cósmica e a Eliana cansou de falar sobre isso. Qual que foi o maior problema do Cosmos, né? Que foi dinheiro e sexo. E a gente está aqui encerrando tudo isso para validar o que realmente é. Então, pessoal aí da Assembleia Geral Cósmica, Assembleia Geral Cósmica, homens e mulheres de boa vontade, coletivo amoroso, que está aí nos assistindo, que está aí em Vila Velha vendo essa live, confirma no chat, valida e decreta a finalização de tudo isso agora, né? Ó, galera, vou colocar aqui uma dica aqui da Karine para vocês sobre o áudio aqui, ó. Lê o que que ela falou, ó. Quando a Bárbara falar, tenta fechar o microfone daí. Para mim não está atrapalhando, estou focando apenas em uma voz. De repente, melhora para os demais. Então fecha, Eu vou se fechar aqui. eu fecho aqui, né? Para falar que de repente dá certo. Então, bora fazer e andar para frente. Só isso. Vamos fazer, a gente anda para frente e vai se ajudando. Então, galera, e agora? Experiência Veluz. Fala aí, Rafael. É no final de julho, nós estamos aí dentro da semana onde convidamos vocês aí para conhecer um pouquinho de Aveluz. Existe na agenda a programação da vinda de Fábio e Sandy, mas isso deixou de ser uma confirmação. Ainda nós não podemos afirmar com todas as letras, mas tudo indica que vai ser reagendada a visita deles. Mas nossa, nosso evento aí conta aí com também o lançamento oficial do aplicativo. E o aplicativo aí, com data de lançamento, vai disponibilizar para você o conteúdo das plataformas na palma da sua mão, onde você vai ter acesso tanto a informações
como todas as ferramentas, as técnicas para que você, em você mesmo, pratique de autoanamnese o que precisa ser executado. Então, tá aí a data, tá aí a programação, vem com a gente. Então, parte importante aqui, prestem muita atenção. Plataforma X. Então, tá aqui, ó, lá em cima escrito para você, x.com/Cosmo Centro EAD. Número de seguidores atual. Qual é a plataforma que é relevante no planeta agora? X. Por quê? Leia lá para nós, Rafael. Elon Musk, a SpaceX valerá mais do que todo o resto da Terra se cumprirmos nossos objetivos. Captou? Seguindo. A frase veio em resposta a uma crítica sobre um acordo bilionário envolvendo a IA, SpaceX e a XAI. Aí Musk respondeu: Você não parece entender que a SpaceX valerá mais que todas as riquezas da Terra. Lembra da live do 1 quadrilhão? Você lembra, Rafael? A live de 1 quadrilhão. Todas as riquezas da Terra, 1 quadrilhão declarado. A SpaceX tem capacidade de valer 1 quadrilhão de dólares. Ou qualquer moeda que você falar. Ien, real, etc. Tem. É real. Isso não é figurado. Não é achismo. Por quê? É alguém que, página 11, livre investimento quântico. Encontrei a terra, semeei, confiei, aguardei com gratidão e colhi. E é isso que a SpaceX está fazendo. Desde 2002, quando a empresa foi criada. É isso que o Elon Musk, que inclusive enviei esse link para ele assistir essa live. É isso que Elon Musk também faz, desde a primeira empresa em 1995. Não, eu acredito e eu creio que se eu plantar, eu vou colher. E teve reverse, quebrou, mas está aí. É sobre dinheiro? Nunca foi. É sobre fazer. Então, você é convidado a fazer parte. Seja sócio do homem mais rico da terra e de todos os tempos. Salomão, ó, Vou haver navios. e tá entendendo isso? Tá prático para você? A gente tem conteúdo aqui específico para isso. Laboratório de cosmologia, conta certa, tem lá um link que eu coloco depois no coletivo, uma sala específica que trata de conta certa para quê? É para você. Você é que trabalha com você mesmo. A gente não está falando de uma empresa que vai ser dona de tudo, não. Nunca foi sobre empresa, é sobre o poderio humano de fazer. Você quer viver sem resolver problema todo dia? Isso faz sentido para você? Então participa dessa vida. E participa dessa meditação hoje. Por quê, Rafael? É para você ligar de baixo para cima, fortalecer o que precisa. Perceba aí no que nós estamos presentes na plataforma do X, do X. Então, procura a gente, faz o seu cadastro lá, seja ele vinculado ao cadastro que você já tem do Google ou não, ao cadastro do Grok, que você já possui, simplesmente só se adiciona. Ah, mas eu tenho que fazer publicações de redes sociais? Isso é uma escolha sua. Agora, estar lá, credenciado, cadastrado, disponível, acessando as informações, eu acesso as informações disponíveis lá e recebo e compartilho essa energia adequada. Agora eu tenho que estar publicando, publicando, publicando. Fio, mas estou lá. Essa é a dica. Conferência Repatriação Cósmica, julho, 25 de julho. Conferência Deuses Criadores, setembro, 26 de setembro, às 17 horas, só no Simpla, aqui com você. QR Code na tela, participe dessa convocação amorosa, porque Apocalipse está aí
e eu tenho que estar presente fazendo o que preciso fazer. A frase é essa, galera. Você tem conhecimento para praticar. Pratica o conhecimento que você tem, porque você é capaz de verdade. Você está em família. O conceito de família vocês estão aprendendo pela primeira vez de verdade aqui. Porque aqui tem mãe, aqui tem pai, tem até eu também, né? Então, tudo aqui e agora com você. Vem com a gente. Último final de semana deste mês de julho nós temos a agenda. Na sequência, essas duas agendas aí. Você consegue se organizar aí dentro do seu orçamento, aplicando a conta certa e junto vem visitar Veloso, vem dar um abraço ou rever aqueles que você faz um tempo que não vê. Vem comer torresmo no Petão, vem conhecer o Claudinei, vem andar de, vem andar de patinete na praia. É com você. Galera, grade curricular. Então, eu estou encerrando aqui uma primeira grande entrega sobre grade curricular. Então, me perguntam, olha, tem que estudar o quê? Tem 4 grades para você. Essa é a base 4. Então, tem base para um grupo, base para outro, em seguida. São 4 bases. Nessa base, os 7 elementos estão aí para você. E espaço. Tudo que está ali, escrito o nome, academia, sala, perícia, etc. E limite. O tempo que você tem para você concluir para você. Pode levar mais tempo, menos tempo, é com você. Mas o tempo ideal está aí. Isso foi verificado, canalizado para você. Então, esse é o conjunto. E é com você. Isso é uma universidade. A nossa obrigação é ofertar e disponibilizar. Você decide a quantidade. Então, dentro do conceito grade curricular, esse é o conjunto. São 4 bases. Primeira base é maestria. Se você não é maestro, esquece. Segunda base é perícia, lapidação. Então, para eu ser um bom maestro, eu tenho que lapidar, aprender a fazer e fazer melhor. Terceira base é sobre mestre, mestria. Entendiu isso? E essa aqui, que é a base 4, é a de perito. Você, com uma situação, você tasca uma frase e resolve tudo. É a velha história do martelinho no navio que custa $40.000 o conserto. Por quê? Porque o cara tem um martelinho e usa o martelinho no lugar certo. E vale 40 mil, vale até mais. Então a base 4 é a base do martelinho de ouro. Se você está aqui, parabéns. Essa é a base completa para ser um perito nos 7 elementos. Escadaria multidimensional. Então vamos concluir? É com você. Mas o código está aí, entregue em 4 bases. Isso nunca ocorreu antes, não tem em lugar nenhum. Não tem. Mata a gente de raiva, mata sim. Só que você está vivo e você sustenta, porque você sabe que não encontra nada fora daqui. Você vive, revive, se realoca, tudo. Grade curricular código entregue para você. Se você é aquele que, ao ouvir Cristiano, Rafael, Eliana, Bárbara, fica se perguntando: nossa, eu ainda tenho coisas que eu não entendo o que eles falam. Tá aí a oportunidade, mastigado em 4 bases, para você revisar os conteúdos pelas salas abertas, para você voltar no conteúdo que talvez você deixou passar sem perceber, ou ainda precisa revisar porque não pegou bem o que precisa ser feito. Informação é o ponto de partida sempre, para depois executar isso na prática do seu dia a dia. Tá aí. Galera, com informação que eu vou ter os meus presentes. Eu executo. Então, ó, os presentes acontecem. Bárbara, você recebeu presente? Ou não? Fala aí para nós. Ué, recebi. Essa viagem, por exemplo, é um presente que eu recebi. Então, estamos aí recebendo os presentes, mas também
fazendo o que é preciso fazer, né, amados? Tem sido cansativo, eu tô bem cansada, porque é denso o local, mas a gente está fazendo o que é necessário. Estou aqui com o meu aparelhinho bonitinho. Eu podia optar por não dizer para o Cristiano, ó, Cristiano, eu não vou fazer hoje, mas é o que a gente tem que fazer, não importa onde a gente esteja, como que a gente esteja, a gente faz o que é preciso fazer. E é assim que eu me porto todos os dias. E eu sei que eu poderia até fazer muito mais. Então é sempre se perguntar o que, que eu posso fazer hoje, ou o que eu ainda não fiz e por que, que eu não fiz. Então são perguntas, né? A gente já sabe que não são as respostas, são as perguntas que evoluem o cosmos e a gente está fazendo aqui o que for preciso, o que é necessário, o que é imperioso, o que é bom para o coletivo, porque sendo assim é bom para o cosmos e é bom para nós mesmos, né? Então vamos lá, rapazes. Som. Um, dois, três. Som, 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 som. Tim Maia. Excelência e manifestação. Estrutura do átomo. A vibração como um movimento harmônico sinuoso do cosmos está aqui para você. Então, aqui, a apocalipse, explosão do Sol, afeta celulares. E é aquela explosão. China, Romênia, Bulgária, África do Sul, famílias pedindo ajuda porque aparece tornado no meio do nada, cidades que têm tornado onde nunca teve tornado acontece. Acontece, galera? Sim ou não? Por que está acontecendo, Rafael? Ah, se você tem base um, 2, 3 e 4, você já nos acompanha e sabe do que a gente vem falando já há um bom tempo. E se você tem essas 4 bases, mas ainda não está praticando, eu sempre digo que mais vale uma gota de prática do que um oceano de teoria. Então, pega só aquilo que você já entendeu e põe em prática. Pega só aquele momento, entende, põe em prática para continuar executando. Que observe que nós estamos aí em novos estágios, novas mudanças e acompanhar energética e frequencialmente essas mudanças é o teu green card. Então, Bom, hashtag, aí, hashtag fica a cara, dica. legal. Green Card. Falando inglês aí, legal. Colapso no sul da China, tufão no Japão, tremores no Rio de Janeiro. Tremor no Rio de Janeiro é baile funk, né, galera? Mas olha, enfim, acontecendo tudo e mais alguma coisa aí além. Só que esse além, quem cuida, ó, tá aqui, ó, passando embaixo para você, a Assembleia Geral Cósmica, cuidando para que os descuidados, ó, vazem. Por isso, meditação. Logo ao final desta live, faremos a nossa tradicional meditação, sustentando o E que agora precisa. a convocação. Você vai repetir o decreto já informado nos coletivos. Eu coloquei na conta do Cosmocentro no X, no Facebook, no Espaço Sideral e muito mais, porque aqui você resolve a Assembleia Geral Cósmica. E continua o colapso, chuvas intensas, mar que fica vermelho, é devastação nas Filipinas. Bárbara, como é que isso se dá na sexualidade? Fala para nós aí. Então, queridos, há tanto tempo já tem sido falado, né, nas lives. Inclusive de 2024 foi falado muito sobre isso, né? As questões. E teve uma live principal, eu não sei se vocês se recordam, mas foi há pouco tempo, do Alto Conselho de Sexualidade Cósmica, que a Eliana estava no fundo, ela até disse, né? Alguns vão ter que migrar de seus locais, porque onde estão vai ser muito difícil fazer alguma coisa se tiver que ser feito. Então, isso é sobre sexualidade cósmica, né? Multidimensional, a escadaria multidimensional, né? O quanto eu preciso ainda avançar e o que que eu preciso fazer para esse avanço acontecer. E é só, a gente já sabe, né? Que é só de baixo para cima que se liga, então os movimentos são necessários, primeiro de dentro para fora e assim por diante. Luna devastada.
e aqueles dados deles desaparecem assim, ó. Que falou de morte, não está na propaganda, desaparece. Suposto tornado, suposto escambau. Se tu pegar e ver os vídeos que tá lá no X, tu não vai ver que é suposto droga nenhuma, tá ali, ó. Tornado de 260 quilômetros por hora. Cara, não tinha isso no local. O tornado foi tão forte que tiraram o cara do 12º andar. O cara foi tirado do 12º andar por causa dos ventos. Então, porque os prédios lá é de papel, né? Também, vamos lá, convenhamos, um monte de prédio de papel acontece isso. Mas tá aí, Apocalipse para quem tem que acontecer Apocalipse? O que que você está entendendo e validando? Então, isso aqui não é suposição, é sobre você se posicionar. Então, você é posicionado, tá bem, porque você está em coletivo, você é assembleano, Assembleia Geral Cósmica. Decreta aí o encerramento do que precisa ser encerrado. E vamos nessa meditação, Rafael. Reforçando também, Cristiano, que essas manchetes aí postadas, elas são aquilo que chega ao conhecimento da imprensa internacional, porque esta é uma nação extremamente fechada, isolada, com controle da narrativa, principalmente através do bloqueio da internet. Então, preste atenção que os estragos que você está visualizando aí pode ter impactos ainda muito maiores. A gente não consegue entender muito bem, mas todo olho verá. E já constou em ata do Conselho Cósmico desde 2020 que os eventos climáticos precisam acontecer. Foi retirado, foi recolocado, tudo isso tem a ver com consciência, galera. É o que você não diz, o que você fala, é um conjunto. O que você sente de fato quando vê o seu filho, seu pai, mãe, tudo isso envolve esse resultado. A responsabilidade, pessoal, está aí. Por isso que você, assembleano, saiba o que pensar e o que falar e como agir adequadamente. Não olha para o lado. Quem está valendo na vida vivente é você. Você. Não é outra pessoa próxima ou distante. Você. E você, em conjunto com outros que estão valendo a vida vivente, é que estão fazendo a diferença. E isso é que é família de fato. Luz, muita luz. Fonte das fontes está aí para você. Olha aí, gente. Ela será a rainha da Noruega. E precisou aguardar na fila por um transplante de pulmão como qualquer outro paciente. Então, né? Como é que se dá isso? Tá aí, tá aí agora o que os assembleanos estão definindo e decidindo. Não há mais nada a que não quem não mereça. Mas não é a Noruega que venceu o Brasil, só lembrando. Então, Então, e ainda por cima aí, com todos esses méritos, a Noruega ainda tem esse tipo de conduta correta aí para dar exemplo ao mundo. então, né? Parabéns para a Rainha Elizabeth, a nome dela é bonita, né? Quando esse procedimento for em todos os países que sobrarem, é porque nós estamos na Nova Terra, entendeu? É só vocês. Quando é que eu vou saber que eu estou na Nova Terra? Quando a rainha daquele local ou daquela nação e estiver na fila do SUS, como dizia minha avó, igual qualquer um, e quando todo mundo daquele país for soberano e milionário, dono de suas riquezas, igual é lá na Noruega, daí também quando aquele país que não tem tradição nem futebol e resolve ganhar porque a mãe decidiu que é assim. Aí, quando acontecer isso, em todos os países que você conhecer, você pode dizer: estamos em Nova Terra. Anota esse corte, para quando alguém te perguntar sobre Nova Terra, é isso que você vai responder. Justiça dá 72 horas. Eu disse 72 horas. Alguém também dava 2 horas, né, Rafael? Não, era 48. Ah, Aí eu verdade. tive que agora um pouquinho mais complacente. 48, né? Você viu o que que é a luz, né, cara? Dá até um prazo Um maior. pouquinho mais. Você viu o que que é a luz, né? Olha só, prefeitura explicar
a isenção de IPTU à JBS, empresa listada na Lava Jato. E eles nem são velhinhos, né? Porque velhinho que tem isenção. E até a foto da. Enfim, vamos lá. Movimento Libertário está lá, acesso o Instagram deles, e é você, assembleano, que está resolvendo isso. Por quê? Você está com responsabilidade adequada, senso de juízo. Isso não é pouca coisa, gente. Isso é um processo de éons. Vocês estão saindo de um compromisso para um propósito grande, da qual você faz parte. E você não é pequeno, você é grande. Só que é acreditar, é crer, é entender isso, validar. Se esforça mais um pouquinho para entender e validar isso. É por você isso. Não é para mim, ou para o Rafael, para a Eliana, é para você. Se esforça mais um pouco, que a gente está aqui dia e noite fazendo isso, sem cessar. E acreditamos que você também, de um jeito ou de outro, está fazendo. Mas vamos alavancar isso mais. Está terminando. Aí está mais uma sequência aí da história da Noruega, agora é contada aí. Cada norueguês nasce com um patrimônio de 2 milhões de reais. Cada brasileiro nasce devendo 50 mil reais. Eis a diferença de um país que projeta em suas futuras gerações a sustentabilidade desta nação, o oposto desta nação aqui, que ainda é cada um por si. Infelizmente, essas mudanças, para aqueles que não têm olhos de ver, ainda é chocante. Mas você já entendeu tudo isso, você sabe como é que funciona. E de baixo para cima está decretando os encerramentos necessários. E exemplos como esse estão espalhados pelo mundo. Está escrito na Bíblia, tem ata tratando disso, mas é você que valida. É você que, ao ler e perceber, nossa, isso faz sentido. A Bíblia é assim e funciona para muita gente. Ata que você lê do mesmo jeito que a Bíblia funciona para muita gente. A voz de comando de fonte das fontes, quando você observa, funciona para muita gente. Mas é você que garante que isso continue. Garanta. Como é que um Brasil vai sair de dever 50 mil para ter um patrimônio maior do que esse? Já saiu. Mas esse já saiu precisa ser uma certeza coletiva. E aí, vossa mãe está ocupada, trabalhando incessantemente para a solução final disso. Ela está onde precisa estar, trabalhando incessantemente. E você tem uma responsabilidade para garantir a sua parte da execução do plano. Deixa a mãe trabalhar por você, para você. Se descolhe nesse momento. Faça a sua parte, ser responsável. Está acontecendo, está com dor de cabeça, está doendo, é verdade. Deu caganeira, é verdade. Tudo isso é verdade. Mas você está em coletivo e está vivo por causa de quem? Por causa dela. Eu também. Eu saí de 3 átomos, tá? E estou vivo por causa dela. O Rafael, você, Bárbara, cada um tem uma história. Entraram, saíram, permanecem. A gente tem conta com quem permanece. Eu tenho conta com você, que está aqui, com a Bárbara, com o Rafael, e quem está aqui assistindo. Eu não tenho conta com mais ninguém, nem com família fora, ninguém. Então faz isso valer para você. A gente saiu, passado, de dever 50 mil, mas confirma essa bagaça agora. Hoje, meditação está aí. Vamos em frente, porque a gente tem percebido aí, né, Cristiano, que se caso a gente fizesse uma pergunta simples lá para uma criança da Noruega, o nível de desejo de o que ser quando crescer provavelmente está ligado aí a tecnologias, eu quero ser um Elon Musk quando crescer.
Agora pergunta para nossas novas gerações aí o que querem crescer, quando crescer. Você assembleano, você brasileiro, avô ou pai, tem que mudar essa jornada dentro da nossa própria geração aqui. Chega de MCs, chega de, em algumas regiões aí, voltadas aí até mesmo para o narcotráfico. Então chega, encerra isso, decreta o encerramento. Coloca o futuro dessa nação para qualificados dentro dessa nação. Bárbara, fala aí para nós um pouquinho sobre o que é o que a gente vem fazendo até aqui, na sua visão, como é que está sendo para você? Direto ao ponto. Olha, amados, eu estava vendo até essa imagem e eu só queria complementar o que o Cristiano e o Rafael falaram, porque essa semana eu vi a entrevista desse rapaz, muito bonito até por sinal, é muito simpático, e ele disse que ele ficou surpreendido com ele mesmo, porque ele não imaginava que seria possível ganhar do Brasil, mas ele viu que ele estava enganado. Mas para ele foi uma honra ter ganho do Brasil, então veja a qualificação, veja a conduta, a humildade na hora de se pôr e a presença também de diante dele ou do país dele como representante ali sobre o nosso, né, que não existem outros, mas a forma de se portar, de falar, de se expressar, essa conduta maravilhosa. E eu percebo que nesse momento que nós estamos, principalmente, e a rainha, a princesa ali, agora não sei, que entrou na fila também para conseguir o órgão para ela, né, assim como todos. Então eu até anotei porque era uma das pautas que a gente ia abordar hoje e vai abordar, né, no Alto Conselho de Sexualidade Cósmica, que direitos iguais nunca teve direitos iguais, nunca teve essa questão ou direitos iguais para um ou regalias para outros. Então, tudo é por meritocracia, inclusive para homens e mulheres de boa vontade, que ninguém consegue alguma coisa ou porque é mulher, ou porque é homem, ou porque é negro, ou porque é pobre, ou porque é alto, baixo, magro, gordo, mas sim porque tem a capacidade, porque tem as habilidades para estar ali e conseguir tal situação. Então, não precisa de direitos iguais. Então, é algo que eu percebo que as plataformas Cosmocentro, a Fonte das Fontes e toda a informação que a gente veio trabalhando até aqui, junto com o Coletivo Amoroso, vem revelando. E é algo que aqui em Assembleia Geral Cósmica nós devemos confirmar afinco o fim disso para sempre. Então, físicos entendem agora que tempo adiante, tempo anterior, não existe. Existe você. É você que faz acontecer. Então não tem nova guerra mundial, novo pandemia, novo Agenda 2030. Não tem. Deixou de ter. Deixou de ter. Por quê? Porque você decidiu isso e confirma isso. E se mantenha nisso. É só isso. Isso é consciência. Calendário Cósmico, uma sala com 6 horas de conteúdo, onde Rafael, Cristiano e Bárbara passaram as 3 primeiras horas desta sala só desconstruindo os calendários, para você entender esse post. Vai lá na sala, me procura e acesse. Deuses criadores. Olá, amados, muito boa noite, Bárbara, boa noite para quem está aí, boa noite para quem está aqui. Mais uma vez, deuses criadores, experienciando, né, criadores, co-criadores em chão, pela primeira vez no cosmos, como se age em coletivo amoroso. Porque fica muito difícil falar em família, lembrando que a etimologia da palavra família é escravo doméstico, né? E tá difícil vencer essa questão do escravo doméstico.
E a gente entendeu, então, que coletivo amoroso é melhor, né? Então, o conceito aí, família sendo substituído por coletivo amoroso, e nós estamos nesses 2 meses de junho e julho, que já havia sido avisado por lei de nada, que não ia ser fácil, mas quem disse que seria fácil? Não precisa ser fácil, basta valer a pena. E tem que valer uma galinha inteira. Eu já quero o galinheiro, porque o negócio está muito difícil. Então, tem que valer um galinheiro inteiro, e nós estamos aqui nesse final. Estamos no coletivo com 15, né? Acidentados, operados, etc. e tal, e estamos sabendo lidar com isso, estamos nos apoiando de perto, à distância, estamos aí com a situação delicada agora também da Sandy, e a Sandy está muito bem envolvida em luz. Só lembrando que momentos difíceis eu passei, que vocês já sabem, a minha história, a história do Cristiano foi semelhante, de sobrar 3 átomos e a gente voltar, mas ninguém precisa passar por isso. Então, eu quero dar um recado muito importante. Povo do corte, respira quantas vezes necessário for. Certifique-se de que seus chakras permaneçam fechados e equilibrados, minuto após minuto, porque uma pequena brecha de abertura de chakras, neste momento final que a Terra está cuspindo para todo lado, vulcão, tornado, e ela tem que fazer isso mesmo, você é pegado no laço. Então, lembrou o cachorrinho abandonado na rua, o parente doente, o filho não sei o quê. Primeiro você fecha todos os chakras e se equilibra, depois vai ajudar, tá? Porque o Cristo disse: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas livre do mal. E uma forma de se livrar do mal é manter chakras fechados e equilibrados. E o coletivo não está fazendo isso, com a devida constância que tem que fazer. Então, por isso que a gente se pega em situações e estamos com um monte de acidentado, etc. Tal. Vou sair de casa, de bicicleta, de patinete, a pé, que seja. Chakra fechado e equilibrado, gente. Quer numa travessia de rua ali, 1 segundo. Evitem todo e qualquer tipo de movimento brusco, subir em cadeira, descer essas coisas todas, porque a Terra está tremendo. Para os próximos dias, temos mais dias, que eu falo 4 dias, mais 12 terremotos programados. Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo, também teve. Rota onde nunca teve. Então, o terremoto pode ser lá no Japão, a terra tremeu. Tu tá meio tonto com a labirintite, está pensando que é, não é. É terra tremendo. Então, mantenha-se no chão, porque tem aquele ditado: se cair do chão não passa. Mantenham-se seguros, equilibrados e harmonizados, e chakra fechado minuto após minuto, porque está difícil para a mãe cuidar de tanto filho teimoso e acidentado ao mesmo tempo. Então, vamos ficar com isso, mas ninguém está permitido morrer do coletivo, continua, tá? Está valendo, desde a vez que falei isso, e tem uma pá de anos já, que foi em 19, só foram 3 e por acordo, e o restante fica, a menos que queira uma entrevista comigo, online ou presencial, e diga: eu quero ir. A gente providencia. Enquanto isso, vai ficar, mas tentam ficar saudáveis. E sequela nenhuma, porque quem ficar pode até uma caganeira, um tombo, qualquer coisa, uma intervisãozinha mais grave, mas para ficar tem que ser andando com as próprias pernas e com autonomia. É assim que se trabalha um trabalhador de luz de frente. Eu não aceito nenhum sequelado. E eu sei que vocês também não querem isso, mas me ajudem a ajudar vocês, tá bom? E vamos, enquanto coletivo amoroso, superar esse quesito de família aí, como era conhecido, e nos auxiliar e nos cuidar, porque tecnologia nós temos de sobra para isso, tá? Eu amo amar vocês. Vamos seguir. Agradecimento ao coletivo amoroso, e nós somos, que a gente acolheu, né? Também muitos de nós somos, por se manterem firmes e unidos nesta reta finalíssima, parcial. Deuses co-criadores, agora temos 3. Deuses criadores. Co-criadores, 17, trabalhando na desconstrução. Mônadas auxiliares,
17 também. Após agora 39 meses de contração, as dimensões entram em expansão. Forças trevosas encerradas e desligadas. Que maravilha! Mas poeiras estão sendo eliminadas e as poeiras estão difíceis de lidar com elas, tá? 33 países acendidos e 23 são e estão. Respirar fundo. Solicitamos ao coletivo decreto imediato do transporte, a palavra é essa, transporte, das CM modelos, né? 12 a 17, que vocês decretaram a finalização na última live, para fora do cosmos, ao infinito da inexistência. Esta é a frase. Não fica decretando, eu vou decretar aquilo ali. Não. É esta fala. Comando de voz, saber exatamente o que tem que falar. CMs, o que é CM? São modelos, tipo rumos, etc. Esses têm que ser transportados, porque encerrados já foram, para fora do cosmos, ao infinito da inexistência. É exatamente esse o decreto, ok? Uma vez só e depois, quando vir esse assunto na cabeça, é só respirar e validar. Implantação do 8º reino em 44%, do 9º em 14%. Finalização logística de espaço, expansão do cosmos, ok? Aproveitamento somente de 8%, por Sanilo Marriá e Lei de Nada, que estava... A Sanilo Marriá é Lei de Nada 4. Estava com 8% do pulmão esquerdo, trabalhando, caiu para 4%. Sanadá foi ajudar, com 8% também caiu para 6%. Não tem problema. Quando tiver 3 átomos, a gente está trabalhando, mas se não cair, melhor, né? Anéis 133, matizes 34, colunas de mônadas 26, espaços 128, chakras 26, continentes 15, superuniversos 24. Só está diminuindo e eu adoro. Porque menos é mais, né? Quanto menos a cuidar é melhor. Escadaria multidimensional 1 em 100% e a 4 em 18%. Vestido Eliana em guiança na data de hoje, nessa hora aí. Vamos lá. Respira e não pira, porque vai até sumir o trem aqui. Peraí que nós temos que falar, porque disse que eu tenho que dar esse negócio minuto após minuto para vocês. Agora eu fico falando de lá, né? Imagino que vocês estão entendendo, mas vamos que vamos. Sobre invasão alienígena. A fonte das fontes explica para Eliane, pede para que ele explique ao coletivo que a invasão alienígena já aconteceu há milhões de anos atrás. Isto foi no final da Ronda 3. E vocês vieram para cá, para o passado, para modificar o resultado de tudo isso, que seria para todas as rondas, enfim. Assim como estão fazendo no final, então, da Ronda 3, reverberaria no ano de 2028, ou 28.2, como queiram entender. E foi por 3 raças essa invasão. Eu já trouxe, né, que sobrou... Repita depois, pelo amor de Deus. Andromedanos, marcianos e draconianos foi quem fez essa invasão. E eles invadiram, sim, são alienígenas também, no final da Ronda 3. E fez aquela coisa arada toda que vocês já conhecem. O povo tem essas visões aí, não sabe que ronda que está e nem que espaço. Daí fica difícil, fica pensando que é futuro pela frente. E agora a gente está impedindo isso. São aquelas naves da forma que a gente já disse, de charuto triangular e etc. Esse monte aí que o povo está dando, quem tem olho para ver. Parte deles estava criogenado e etc. E os draconianos não vão deixar de existir, gente. Não vai existir no futuro, né? No futuro, o quê? Dentro daquele espaço. A gente já tem a informação toda do futuro, para quê? Mas a verdade é isso, já aconteceu. Vai ter uma invasão alienígena? Sim, filho, já teve, final da Ronda 3. O que a Ronda vai estudar? Então, já teve, entendeu? E a gente já resolveu isso.
E essa é uma parte importante. Mecânica quântica na prática. Bíblia, muralhas de Jericó. Uma única casa ficou em pé. De uma cidade inteira, de uma muralha inteira, e a casa ficava em cima da muralha, caiu tudo, ficou aquela coluna com uma casa em cima. Inclusive, era uma prostituta chamada Raabe, que trabalhava mecânica quântica, mas como ninguém. Naquela época, vamos ver como é que isso funciona. 8.000 anos atrás, aproximadamente, desse tempo aí que eu não consigo entender da humanidade. Dupla fenda. 93% da humanidade não compreendem esse experimento. O que a gente pode fazer? E 73% não aceita ou nem acredita que ele existe. Como falar de espiritualidade para quem não venceu pautas básicas como ausência de conflitos, honestidade. Aí eu vou falar com uma pessoa dessa sobre amor, sobre verdade. Não dá, gente. Então é encerrar o que tem que encerrar. Vai um monte de gente embora por causa. Vai. Uai, eu também. Meu reino não é desse mundo, eu não sou de Mercúrio. Não vou ficar aqui. Eu sou de Vênus, eu tenho que voltar para casa. Então é saber também quem é. Ah, a mãezinha vai ficar com nós. Não vai ficar. Se tivesse no meu plano, a primeira vez que broquei, eu já atendi plano de alma. Primeira vez que você botou no cosmos, foi em tal lugar. Se eu fosse de Mercúrio, você podia saber que eu ia lá pegar na garganta de quem fosse, filho. Do Dragão, do Rockefeller, do Rock tudo. Até do Rock Balboa eu ia para o meio do ringue com ele. Mas eu não sou de Mercúrio e não vou ficar. Parabéns para quem vai ficar, porque é o útero da Terra e é muito bonito aqui mesmo, e etc. Mas cada um no seu lugar. Mecânica quântica é isso daí que ainda não entenderam. Aí, como falar de automática cêntrica, que são 32 fendas. Eu fui convidada para sair do litoral em 18 ou 19, porque tinha uma tal de uma profecia aí que não sei quantos por cento do Brasil ia desaparecer, que ia inundar, e ia. Só que profecias são dadas para não serem cumpridas. Porque na Bíblia, quando Deus falava, se o meu povo, que atende pelo meu nome, fizer isso e mudar o comportamento, não vai acontecer isso. Mas se não mudar, vai acontecer. Aí teve o povo de Nínive, que mudou o comportamento. A profecia não se cumpriu, o profeta ficou puto. Isso fez ele falar, eu vou cumprir uma profecia em cima de um povo que mudou o comportamento. Daí trouxeram um raio de um mapa do Brasil, que eu não vou dizer quem foi que trouxe, e que tá todo mundo, tudo enquanto é o lixo, que fala daquele mapa, que não vai acontecer. Daí eu fui convidada por um ser aí, que se dizia muito entendido, para deixar o litoral e morar, enfim, em Brasília. E eu disse, profecias são dadas para não ser cumpridas, eu estou, isso foi em 18, a 4 quadras do mar e vou para a primeira. Eu acredito no meu plano de alma. Se chegou a minha hora de ir, eu vou feliz. Mas se o povo andar em cima da linha do que tem que ser resolvido, a profecia não se cumprirá. E o mar que me respeite, que eu vou morar de frente para ele. Estou eu aqui. É bonito aqui, tá? E fui agraciada. Estamos morando na primeira quadra lá, que delícia. E o mar que se atreva comigo. Então, eu preciso que o coletivo entenda um pouco mais de mecânica quântica, de automática cêntrica. Vai lá estudar, que história linda, Raabe, a única que manteve sua casa de pé numa guerra tremenda que foi uma das maiores relatadas na Bíblia. Eu vou ficar aqui, porra nenhuma. Recebi uma promessa que nada vai acontecer, minha casa está aqui, estou em cima da muralha, estou na coluna mais forte, que foda-se o resto. Gente, é assim que trabalha um Deus, tá? Ao que tudo indica, um monte de assunto, tá? E tem que entregar tudo porque não há mais tempo. Primeva é mais realista e tem mais base do que primazia. Bom, então, parece que é melhor ter Primeva. Lembrando sobre junho e julho. Isso tudo é. Eu não consigo nem tomar banho direito e respirar.
Eu vou tomar banho, a água quer falar. Eu vou para a terra quer falar. E lembrando que o mês Sol é o mês 13, no meio de junho e julho, e eu estou trabalhando com ele no tempo atemporal, e ele está comigo e eu com ele. Então, nós podemos ter mais ou menos 74 dias de evento desse junho e julho aí abençoado, que nada deixou para nós. Então, deve avançar um pouquinho ali até agosto, né? Que são 74 dias. Então, o mês sol está ali no meio, nós estamos para lá e para cá. Mas vai acabar e vai terminar do jeito que eu quero. E agora eu mesmo estou falando, vestida Eliana. Que inclusive as minhas 4 consciências foram recolhidas para a Lemúria em Mercúrio A para não me atrapalhar. Porque elas chegaram à conclusão que o vestido avançou mais do que as consciências todas. E elas se foram. E eu queria que vocês entendessem a importância disso, porque por mais que você se sinta perdido, você sabe mais do que as suas consciências. Centra no vestido agora, por amor, porque as minhas eu já mandei, mas as de vocês tem que ficar ainda. E não tem consciência nenhuma mandando, é lamentável, né? Que nenhuma das consciências entenderam a grandeza do que eu queria fazer e do que eu estou fazendo. Porque aqueles doidos lá ia de novo dissolver a humanidade inteira, para ficar meia dúzia. E depois um outro grupo mais doido ainda, dos Rothschilds, sim, né, que são os Illuminati Mor. Eles queriam, não, vão ficar com metade, 4 bilhões e meio. E a mãe falou, não, tem 3 bilhões e 300 que se aproveita legal. Porque depois que tirar essa nhaca dessas CMs de 12 a 17, essas tranqueiras aí tudo, dá para trabalhar com esses 3 bilhões e 300. Mas vai ser muito difícil você lidar com isso. E por causa disso, tem lá os encerramentos de ronda, que eu coloquei, em todos os coletivos, façam aquilo, por amor de Deus. 3 rondas por dia. Quem fizer mais do que 3 ou tentar, eu não me responsabilizo, porque vai dar derrame, pode dar aneurisma, pode dar tudo que tem direito mais um pouco. Então, façam 3 por dia, ok? Mas façam. E além das calamidades já listadas, ainda falta mais um monte de tornado, mais 12 terremotos e até asteroide. A dureza do coração da humanidade me atraiu, porque atrai, né? Coisa ruim. Misericórdia. Mercúrio C, mundo energético. Mundo totalmente extinto. Mercúrio B, planeta mundo. Placas tectônicas costuradas e reconectadas em 37%, já está até mais, né? 44%, na escala Fá maior, em 8D. Por que ela fala disso? Bom, som, musicoterapia, então tem que dar, inclusive, a escala que está. Se coloquem nessa escala. Mercúrio A, esfera Terra. Percebam, Mercúrio C era um mundinho energético de doido, extinto. Mercúrio B é um planeta mundo. Mercúrio A é uma esfera Terra. Mas ninguém sabe disso, mas não sabe? Nós sabemos. É lamentável que os outros, inclusive os ex-controladores que sabiam tudo, por que não sabiam disso? Né? Por que a Noruega foi ganhar do Brasil? E ninguém consegue explicar. Eu explico. E com mecânica quântica. Então, Mercúrio, a esfera Terra, sem problemas e desafios no momento. Ai, graças a Deus, que as minhas consciências estão lá em Lemúria, né? Em escala Sol maior e 8D, por Eliana. Isso é evolução. Misericórdia. Tem que falar. Então, vamos. Profecia, entregue. É uma profecia isso, né? A Fátima, no início do ano. Quando a mãe da grande mãe se for, levará muitos com ela, e tudo se dará. Entendam como precisarem entender. E isso é muito verdade. Vamos ver mais o que é importante que vocês entendam, né? E muito.
Outra coisa muito legal. Vestidos em conclusão de fim de ciclo e de jornada. Já se deram todas as conclusões que se possam imaginar em outubro 26.1. Ai, mas nós já estamos em julho. Vocês, que eu já estou. Outubro de 26.1 já se deu tudo com as eleições. Escolha é a única coisa. Não é para presidente, nem quem vai ser, não importa. É que depois de tanto tempo de enganação, uma escolha onde foi se colocadas todas as informações, todo mundo tem internet, gente. Quem está lá, o pobre da favela tem 2 celulares. E com TikTok e com tudo. Então, tudo está sendo entregue, todas as informações. Se ainda assim, aquele A ou B que escolher em outubro votar pelo socialismo, que é o maior câncer que o cosmos conheceu, esse então define muita coisa, porque tem um monte por um fio, e o fio vai ser essa escolha. Não me nem interessa quem vai ganhar para presidente, que eu não sou desse mundo. O que interessa mesmo é quem vai fazer essa escolha. Porque tudo já é. Por isso que o Brasil ficou por último, penúltimo. Seria o penúltimo a ser acendido. Porque é aqui que se dá a escolha. Então, os escuros, sombrios, trevosos, etc., tal, criaram o socialismo. Mas quem aprimorou mesmo foi Sombrios, que criou. Só que criou um socialismo ali, de um pouquinho de adoração, essa coisa. O trem saiu do controle, gente. Por quê? A China. Não, em primeiro lugar, a Venezuela, depois a China, Reino Unido e Brasil. Aperfeiçoaram esta merda de uma tal forma que assustou os próprios criadores. E a Matrix engoliu todo mundo. E eles queriam dar fim nesta metade desses 4 bilhões e meio, justamente desses 4 países, para acabar com a M que eles fizeram. Então, o que acontece? Foca nisso. É um monte de assunto de uma vez, mas é porque eu recebi isso tudo de segunda para cá. Isso tudo não, isso é 10%. E eu tenho que entregar, porque não existe segredos de Deus mais, nem para mim, nem para ninguém. E o que está enlouquecendo os ex-controladores é isso. Quem está movendo as linhas leis? As linhas leis atendem a uma única coisa: quem sabe lidar com os códigos-fonte. E por hora somos nós. Só que eu preciso de vocês centrados, equilibrados, de chakra fechado e saudáveis, para a gente continuar fazendo isso e conseguir chegar até março de 27, que Lady Nada já disse que não ia ser fácil. Ok? Vamos que vamos. Por causa disso, eu vou até adiantar aqui e quando o trem não funciona, mas tudo bem. Eu quero falar de uma coisinha aqui. Ai, sumiu tudo. Oh, caramba. Muito rápida, que está lá na frente, mas eu tenho que falar. Que o trem tá. Depois vocês voltam aqui. Uai, cadê o trem? Tá aqui. Por causa disso, gente, é importante demais dar conta os planos de aula. Se coloque na fila com o Rafael. Porém, devido à atualização do crânio de diamantes para 9 elementos, são 9, não são mais 7, os atendimentos de plano de aula entraram em pausa. Nesse período, nós vamos estar revisando os outros, porque tem um monte de gente que já está lá nesses 2 abençoados desses elementos, no 8 e no 9. Olha que delícia. Então, eu estou feliz. Não sabem como chegaram, mas é pela pureza do coração também de alguns. Só que, por estarem lá, eu tenho que entregar as atualizações que lhes pertencem por direito cósmico. E aí, vejam vocês. Planos de aula, se coloquem na fila, a gente vai dar uma pausa para atender esses que já evoluíram, fazer o que tem que fazer por eles, para depois voltar aos planos. Mas, lembrando, estou ainda neste planeta? Estou. O que eu faço? Trabalho. Porque quem não trabalha é atropelado. Ok? Enquanto eu estiver neste planeta, útero, que aqui é útero. Ok? Útero é lugar de criação, contração, né? Parto o tempo todo, contração, contração. Quando estiver em Mercúrio, estou onde ainda estou em Mercúrio, o meu corpinho mais baixo, estou, trabalho.
Para trabalhar, eu tenho que saber o que fazer. Qual o seu plano de aula? Se você não tem, você está trabalhando no plano do outro. Não é o seu. Não está contando ponto nenhum para você. E aí, queria eu que mais pessoas pudessem entregar o plano para vencer aquela lista. Enquanto isso, a lista está sendo honrada e quem estiver com o nome lá vai ser temporalmente honrado e atendido. Mas quem não tem plano de alma, está trabalhando no plano do outro, está pontuando para o outro, lamentável, paciência, que é isso que fez a vida toda. Um rock daquele lançava uma igreja, uma sociedade maçônica, não sei o que lá, e todo mundo que entrava ali trabalhava no plano dele. Ele estava rico, os outros, cosmicamente, não. Não tem outra forma. Eu já fui trabalhar, sim, gente, por amor. A pessoa está fazendo alguma coisa de muito coração profundo, etc. e tal, bonitinho, bonzinho. Dá para honrar o plano dele? Não dá, minha filha. Porque a evolução cósmica trata de entender. Ah, mas eu estou fazendo por amor. Que amor? Eu estou recolhendo um monte de gato na rua. O seu plano de alma não tem a ver com animal. Tem a ver com o reino vegetal. Mas e a mãe não me ama? A mãe é um código, fonte, que diz assim: tecnologia acima de tudo. E aí vocês chegaram aqui. Aí quem não chegou, paciência. Está na mônada de quem está. Mas você que aqui está, você tem que saber do teu plano de alma. E você tem pêndulo. Você pode muito bem até perguntar também, né? E depois só confirmar. Então, eu fico nessa situação muito delicada quando eu vejo um monte trabalhando no plano do outro, porque não recebeu o seu próprio plano e acha que está abafando. E por isso que ninguém morre. Pode dar caganeiro, o que for, mas não sai. Pelo menos da minha vista. Até entender quem ele é, de onde ele veio, qual é o plano de alma dele, o que ele está fazendo. Porque vai ser muito desesperador para mim, porque ter conhecimento e sabedoria na hora dessa, eu não sei se é sofrido demais. Ver vocês todos aqui comigo e daqui a pouco vai ter que voltar para 3D, fulano, porque ele não cumpriu o plano dele. Ele trabalhou no plano da Alcione o tempo todo e ficou. Vai fazer o quê? Entende? Essa é a situação que nós temos hoje. E não adianta eu vou fazer por amor. É por amor e por consciência. E amor que você está fazendo? A gente trouxe 71 formas, né? Mas tem mais. Então, até o amor, trabalhar no amor, você tem que saber qual é amor paradisíaco, é amor maternal, é cósmico. E é estudar. Você não pode chegar num reitor de uma faculdade e falar: "Ai, me dá meu diploma de doutorado, que eu sou a pessoa mais boazinha do mundo, criei um monte de filho, cuidei de um monte de gatinho." E ele vai falar: "Não, entra na fila, estuda. Quando você se formar e passar, o diploma está aqui." Gente, tecnologia cósmica é a mesma coisa. O que as religiões ensinaram foi uma lamentação a vocês. Esse amor aí de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Abraão, do Isaac, sei lá de quem, isso não existe. O que existe é tecnologia cósmica. Sabe, passou de ano. Não sabe, vai repetir. Ainda bem que não vai mais ter 3D com Matrix, né? Que aí eu vou sofrer menos se souber que algum de vocês vai voltar. Falei. Com muito amor e verdade, como sempre. E vamos que vamos. Mais parabéns. Nunca o Cosmos conheceu um coletivo de verdade. Eles conheciam família de escravos domésticos, agora coletivo amoroso, não. Estão conhecendo agora. E estão assustados, viu? Beijo. Amo vocês. Oi, oi, Bárbara, é você? Cadê o. Quem é o par da Bárbara hoje? Ai, como é que é? Até esqueci. O Vida tá aqui morrendo de saudade. Fala aí, Vida. Ó, Vida mandou coraçãozinho. Fala de novo, Vida, Aí, mais alto. Te amo, beijo. Ai, que pinho. Vem, já. também te amo, meu amor. Vida tá ali. Então, conselho de sexualidade cósmica, Apocalipse. Então, Bárbara, tá aí. Síndrome de Down é complicação, é problema. Vocês depois vão ler o texto lá bonitinho, que eu vou estar colocando lá nos círculos sagrados. Mas o que é importante dentro do conceito do Apocalipse?
700 dias preso porque não usou pronome trans. 8 de janeiro, gente morta, presa ainda, porque está confirmando, não, que não está confirmando essa situação. Então, Bárbara, sendo sucinto, né? Vamos ser preciso, a meditação está aí. O que é esse apocalipse nessa imagem aí? Então, amados, vou ser breve aqui para a gente iniciar essa parte do autoconceito de sexualidade cósmica, tão importante como, porque é os sagrados masculino, feminino, divinos masculino, feminino, operando em homens e mulheres de boa vontade, que está fazendo possível tudo isso acontecer, porque assim já é. Então, em Assembleia Geral Cósmica, todos que estão aí nos assistindo até essa 1 hora e 20 minutos, que parece muito, parece pouco, não importa, mas a gente está aqui fazendo o que é necessário, a Elianda fazendo as entregas como ela sempre fez, e a gente vai decretar em Assembleia Geral Cósmica a finalização disso, nem mais, nem menos, essas regalias que sempre existiram, esses direitos iguais, né, para homens e mulheres, branco, preto, como queira falar. Então, amados, decretem aí, confirmem, validem o encerramento disso por definitivo. Depois vai, como o Cristiano falou para vocês, tem um videozinho, esse vídeo é muito bonito, desse rapaz aí, falando a respeito da síndrome de Down, que se eu não me engano, ele é um deputado, alguma coisa desse tipo lá, no país dele, e vale a pena. Olhem o trecho que está escrito aí na íntegra. Essa questão também desse homem de boa vontade que não cedeu em nenhum momento e por isso aconteceu o que aconteceu com ele, mas está aí liberto porque o coletivo amoroso está à frente, colocando a energia necessária para o que tem que ser realmente seja. Então, decretem aí Assembleia Geral Cósmica, parte do Alto Conselho de Sexualidade Cósmica, Sagrados e Divinos em ação. De maneira simples, o que está essa meditação? Está aí. O ICM é solta, sequestrando crianças. CM é solta, 55 anos, sem salário, em condomínio de luxo. Não há o que dizer. Atenção que precisa atenção. Há algo que dizer? Fazer. Você já Isso aí. tem a informação. Faz. Simples assim. Essa aqui foi perfeita. A gente troca muita informação aí, Bárbara, né? Não só de tratamento, mas de tudo. Aí tá aí, passei por essa aqui, né? Da mãe solteira que captura, é outra palavra, captura um incauto que tem a conta bloqueada e tem que pagar pensão socioafetiva. E do lado ali, Arábia Saudita, mulheres agora decidem sem a permissão do masculino. Vejam que mundo que é. Mundo de CM de um tipo, mundo de CM de outro tipo, mas olha, ainda é CM. Por que que a Arábia Saudita agora é que permite? Ainda é CM. Por que que nós temos alguém que elege isso aí, que está do teu lado aí, com esse sorriso de por quê? Então você está resolvendo todas as coisas de uma vez só. Então, seja grato, participe. A meditação está aí daqui a alguns instantes. Bom, tá vendo aí, né? O espermatozoide guarda a memória. Mas a parte que eu fiquei feliz foi que os homens alcançam seu auge aos 50 anos. Tem que ser, né? Então, essa parte aí me deixou tranquilo, feliz. Mas tá aí. A informação que o espermatozoide guarda é importante, é relevante. Então, masculino, ache o seu lugar. Ser homem,
macho, homem, masculino, ache seu lugar. As três coisas estão ali juntas. Elas não estão separadas, elas estão integradas. Isso aí. E aqui, Bárbara, nessa parte aqui, você vê o sulfeto de zinco reduz o TDAH, então é uma tecnologia, né? A gente confirmando aí, sexta-feira passada nós falamos muito sobre esse assunto, então volta lá, vocês vão entender melhor sobre essa questão da suplementação, né? Só lembrando que o zinco reduz efeito de tudo enquanto é vacina, viu, gente? Pronto, falei. Você não tem TDAH, não, mas tomei. Aí tem aqui o post, né? A mulher que cria 25 contas para testar, cai em todas. O outro post aqui que está adequado. Mas eu ressalto para vocês, assim como existe para a mulher e para o homem as mesmas qualificações, fêmea, macho, homem, mulher, feminino e masculino. E tem categoria, gente. Tem classificação. Fêmea e macho tem classificação, tipo um, 2 e 3. Homem e mulher também tem classificação. Tem 7. Feminino e masculino também tem classificação, são 6. Então, isso tem que estar reunido dentro de você. Então, para alguns homens ou para algumas mulheres, vai valer aquilo ali que está escrito, e vai valer mesmo. E para outros, não. Isso se trata de equilíbrio, que é do espírito, harmonização, que é a informação que você tem, e é da matéria também, alinhamento, que é da alma, é a alma que tem os limites, a ultrapassar ou não, e energia. Por isso que sexualidade, ela não auxilia você, ela é você. Ela não auxilia você, ela é você. Aí quando você se permite, é que a coisa funciona. Aí fica fácil entender lá porque a tal garota aqui, mulher, enfim, fêmea, feminino, criou o 25, gastou tamanha energia para isso. Você entende porque acontece. Não é que ela está equivocada ou não, mas você, quando coloca a sexualidade na frente de tudo, você passa a entender e validar um monte de coisa. O que que é a atitude de macho e de fêmea, o que que é a atitude de um homem e mulher, o que que é a atitude feminina e masculino. Além, Bárbara, das polaridades. Polaridade feminina, masculina, andrógena, E, múltipla. e entender a sexualidade cósmica, né? Porque a sexualidade que a gente fala aí nem de perto é o que realmente. Então vamos estudar, gente, porque a base curricular aí que as plataformas Cosmocentro trouxe já está disponível para vocês. É só acessar, porque vocês vão ter tudo isso e um pouco mais. Então, aqui, Eliana tratou para vocês aqui da questão aqui do plano de alma, né? Então, só voltar lá um pouquinho antes aqui na live. E Bárbara e Cristiano ofertam a vocês sessão pocket ou sessão completa. Não sei muito bem como tratar de mim, isso é uma verdade, né, Bárbara? Falar disso, daquilo. Olha, faz a sessão menor. Pega um período do seu tempo, 7 anos, tá bom? Assim como Bárbara orienta vocês, ó, 7 anos. Pega um período de 7 anos da sua vida, tudo e resgata. Traz para ela, que a gente vai trabalhar esse período. Beleza? Fica fácil para você. Aí, querendo depois estender isso, você trabalhando essa sessão e quer estender, faz a sessão integrativa completa. Então, opções que você tem. Ah, eu conheço tudo da minha vida. Legal, faz a integrativa completa conosco, lá do zero até agora. Mas não conheço, tá difícil, não tá. Faz uma pontual. Pega 7 anos. Bárbara, fala mais um pouquinho aí. Então, amados, temos aí duas opções, né? A gente já falou bastante nas lives, o pessoal já está
sabendo, já está conhecendo. Agora é cada um colocar a mão no seu coração e sentir: eu devo, preciso, necessito, é imperioso, é importante para mim, é bom para o coletivo, para o cosmos que eu faça isso. E então nos procure a mim, né, no PV, lá no Telegram diretamente, e a gente vai ter essa conversa, tanto antes, o durante e o após, porque a sessão é contínua, e a gente tem relatos aí incríveis, até de um que a gente fez recentemente, eu fiquei, assim, surpreendida, e eu acho que o seu ficou ainda mais, que ela falou para mim, realmente, Bárbara, é apocalíptico, porque revela muita coisa, né, de nós para com nós mesmos, e assim, para mim e para o Cristiano, porque eu tenho certeza que é para ele também, é algo grandioso em que a gente aprende, e em todas as sessões, e nenhuma é igual à outra. Então, faça sua anamnese, seja ela simples, seja ela a complexa, enfim, é importante, e para que a gente possa evoluir mais adequadamente, né, daqui para frente, porque assim tem que ser. E assim é. Solicitamos ao coletivo decreto imediato do transporte das CMs 12 a 17 para fora do cosmos, ao infinito da inexistência. Esta é a meditação base Câmara de Cura Quântica, Portal Solar Infinity. Saúde perfeita. Vossa mãe me falou sobre o que é o propósito. Permaneçam no propósito, porque validam o propósito. Modelo de destruição. Transporte para fora do cosmos. Decreto. Diga seu nome. Nem eu, nem nós, nem nada. Seu nome. Cristiano. Decreto. O transporte das CMs 12 a 17 para fora do cosmos, ao infinito da inexistência. Faça em comando de voz, pausadamente, no interior do seu lar. Você está em família, você está em coletivo. Portal Solar Infinity, Éteros. Câmara Fonte da Juventude, um presente de Deus Pai e Mãe para toda a humanidade. No Laboratório 7 de Botânica, onde a vida se cria e recria, tem um lugar especial reservado para homens e mulheres de boa vontade. Iniciando seu processo de cura quântica com geometria sagrada, cromoterapia e musicoterapia, a luz confirma a regeneração de todas as suas células, fluxo de energia fluindo. Equilibrando os sagrados masculino e feminino numa dança cósmica perfeita,
estabilizando seus sistemas, padrões vitais e curando seu espírito e suas emoções. Recebendo agora a ativação dos raios divinos, ativando em seus corpos sutis, atuando no seu inconsciente, subconsciente, com a cromofototerapia. Iniciando as frequências de alinhamento dos divinos masculino e feminino de sua alma e regenerando seu DNA divino, conforme fostes criados à imagem e semelhança de Deus Pai. Seu tratamento foi um sucesso. Relaxe e descanse agora de olhos fechados até o final da frequência.